Bom, então a gente vai falar agora um pouco sobre uma classificação de funções, tá? Então, a gente parou o vídeo anterior com esse exemplo dessas funções e a gente vê o quê? Que o exemplo 1 e o exemplo 3 eu tenho f de x é igual a x mais 1. Só que cada uma dessas funções é diferente, por quê? Porque o domínio dela é diferente, porque o contradomínio pode ser diferente, porque a imagem pode ser diferente. Tá? Então agora a gente vai aprender a classificar as funções quanto a isso, tá bom? Primeiro, só um reforço, né? A gente tem um f que leva a em b, certo? Veja o seguinte, um elemento do domínio A tem somente uma imagem no contradomínio B. Só que uma imagem em B pode ser comum a mais de um elemento em A. Tá? Então eu tenho, por exemplo, um x em A só vai ter uma resposta y. Contudo, o y pode ter mais de um x que leva nele. Se vocês pensarem em x quadrado, por exemplo, quando eu tenho y igual a 1, o meu x pode ser tanto 1 quanto menos 1. Quando eu tenho y igual a 4, o meu x pode ser menos 2 e 2. Perfeito? E um outro ponto é, nem todo elemento do contradomínio B é uma imagem da função. A gente viu no exemplo passado de x quadrado que a imagem era o quê? Os números reais positivos, enquanto o contradomínio eram os números reais. Então, todos os números reais negativos estão fora da minha imagem. Então, a minha imagem não completa todo o meu contradomínio. Então, essas duas características que eu acabei de citar acabam levando a gente a fazer algumas classificações das funções. A primeira dela que a gente vai falar é a injetora. Então, uma função f de A em B é dita injetora quando cada elemento da imagem da função está relacionada com um único elemento do domínio A. Tá? Então, a gente tem, matematicamente falando, o f que leva A em B é injetora, C somente C, qualquer U e V pertencentes a A, sendo que f de U é igual a f de V, isso implica que U é igual a V. Então, eu não tenho dois elementos no meu conjunto A que vão dar o mesmo valor da função. Se isso ocorrer, quer dizer que esses dois elementos, na verdade, são o mesmo. Tá? Pensando de uma outra forma, um pouco mais graficamente, a gente tem um conjunto aí A, que possui esses três elementos, e a gente possui aí um outro conjunto B, que possui 6 elementos no total. A gente tem o A é o domínio da minha função e o B é o contradomínio da minha função. Se a função for injetora, o que vai acontecer? O meu f vai levar um elemento de A para um elemento de B e assim por diante, até todos os elementos de A serem indicados para um elemento de B somente, cada um elemento. Então, essa função que eu estou descrevendo nesse diagrama de Van Euler é uma função injetora, perfeito? Se por acaso existisse um quarto elemento em A que levava exatamente para aquele elemento em B, agora minha função era não injetora, perfeito? Então, no caso agora, essa é uma função injetora. Tá? O outro caso que a gente vai discutir é o que? Quando a imagem ela completa totalmente o meu contradomínio. Aí a gente chama de função sobrejetora. Então a definição é uma função f que leva A em B é dita sobrejetora se o conjunto imagem M e MF coincide com o contradomínio. Isto é, se todo elemento de B é uma imagem de algum elemento do domínio A. Perfeito? Então aqui eu tenho
dois exemplos de uma função sobrejetora. Então, do lado esquerdo, eu tenho os elementos de A sendo levados para o elemento de B. Só que o que acontece? Eu tenho 4 elementos em A e eu tenho 8 elementos em B. Então, no caso, a minha função ela só tem 3 elementos de imagem. Ficam sobrando outros 5 elementos para B. Então, essa função ela é não sobrejetora. Tá? Então, se eu tenho elementos do meu contradomínio sobrando, ela vai ser não sobrejetora. Veja do lado direito, o que acontece? Todos os elementos de A ligam todos os elementos de B. Veja que não me interessa agora se ela é injetora ou não. Tá? Só me interessa se todos os elementos de B estão sendo descritos pela imagem da minha função. Perfeito? Vamos ver aí um exemplo. Então, eu tenho uma função f que leva dos reais aos reais, tal que f de x é igual a x ao cubo menos x. Se a gente faz o gráfico dessa função, a gente tem algo parecido com isso. Tá? Então, vamos pensar se ela é sobrejetora ou não. Eu tenho algum ponto que não é preenchido dentro dos meus espaços dos reais, que é o meu contradomínio. Veja, se eu aumento os meus eixos, a minha função nunca para de crescer ou de descer ali. Então, ela consegue cobrir todos os valores dos reais. Por isso, ela é sobrejetora. No entanto, se a gente olha o primeiro gráfico, o que acontece? Vamos pegar o caso de y igual a zero. Quantos pontos x resulta em y igual a zero? Menos 1, 0 e 1. Portanto, ela é não injetora. Tá? Veja que no intervalo de y de menos 4 até 4, vários pontos se repetem. Tá? Mas eu só preciso provar um para mostrar que ela é não injetora. Tá? Mas, pô, Vitor, toda vez eu vou ter que fazer um gráfico para poder pensar sobre se ela é sobrejetora ou injetora? Não, nem sempre você precisa fazer. A gente pode pensar o comportamento da função para poder responder isso. Então vamos fazer um exemplo um pouquinho mais fácil para a gente pensar. Então agora eu tenho uma função que leva o intervalo 0,1 até o outro intervalo 0,2. Tal que f de x é igual a x quadrado. Então eu vou olhar em o meu domínio e vou ver se com o meu domínio eu consigo preencher todos os valores da minha função, do meu contradomínio, tá? Então pensa que meu domínio vai de 0 até 1. Qual que é o valor máximo que ele vai conseguir? 1, né? Eu substituo na função f de 1 é igual a 1 quadrado é igual a 1. Então veja que o meu ponto 2, ele não consegue ser representado pela imagem, ele não está contido na imagem da minha função. Na verdade, todo intervalo aberto 1 e fechado 2 não está contido na minha imagem. Então, a minha função ela é não sobrejetora. No entanto, o que acontece? A minha imagem, eu não tenho nenhum número que se repete. Tá? Então, se eu coloco de x igual a 0 até 1, eu não tenho nenhum y que se repete. Tá? Então, toda a imagem está relacionada com apenas um elemento do domínio. Então, se a gente faz a representação gráfica dessa função, a gente tem isso. Tá? Então, ela é não sobrejetora, porque senão eu teria que completar de 0 até 2, né? E ela é injetora, porque meu y ele só tem um valor de x correspondente.
tá? Vamos brincar um pouco mais com essa função. Se eu mudo agora o intervalo, do domínio, em vez de 0 até 1, eu faço de menos 1 até 1. Olha como que fica meu gráfico agora. Eu continuo não conseguindo representar a minha imagem, continua não representando todo o meu contradomínio, então ela continua não sendo sobrejetora. E agora eu tenho para um mesmo valor de y 2x que representam. No caso, por exemplo, o valor y igual a 1, eu tenho x igual a menos 1 e 1. Tá? Então ela é não sobrejetora e injetora. Então veja o seguinte, a condição de injetora e sobrejetora depende da definição do contradomínio e do domínio. Então não há sentido em eu falar que uma função ela é injetora ou sobrejetora se eu não definir os domínios e o contradomínio da minha função. Perfeito? Então vamos mais um exemplo modificar um pouco mais essa função. Se eu tenho o meu contradomínio, meu domínio de 0 a 1 e meu domínio de 0 a 1 também, o que vai acontecer? Agora eu tenho todo o meu contradomínio representado pela minha imagem ela é igual ao meu contradomínio e ao mesmo tempo eu não tenho nenhum valor repetido de x para um valor de y. Então essa função ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá? A gente dá um nome para esse tipo de função quando ela tem essa característica de ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. É uma função que a gente diz bijetora. E ela tem uma característica interessante que é o seguinte, se ela é bijetora, existe uma função inversa, f de menos 1, que leva b em a. Enquanto o meu f leva a em b, a inversa leva b em a. Então, se eu tenho um f de menos 1 de y, vai ser igual a x, enquanto f de x é igual a y. Perfeito? Essa é a minha definição de uma função inversa. Então, se eu pego o exemplo aí, f que leva o intervalo 0, 1, no meu intervalo 1, 3, os dois fechados. Tal que o f de x é igual a 2x mais 1. O que acontece? Ela é injetora porque ela é uma função linear. Tá? Então, para um valor de x eu vou ter um valor de y só. E ela é sobrejetora porque completa todos os valores do meu contradomínio aí. Tá? Então, existe uma função inversa que leva de 1 a 3, um intervalo 1, 3 e em 0, 1. A minha função inversa é simplesmente eu troco de lugar o y e o x. Tá? Eu inverto, eu deixo o x em função de y. Agora eu tenho uma função de y que é y menos 1 sobre 2. Tá? Então, se a gente faz o gráfico dessa função, dessas duas funções, a gente tem uma coisa interessante. Olha no eixo x a função azul, que é meu f de x. Ela vai de 0 até 1, que era o meu domínio da minha função, e de 1 até 3, que era meu contradomínio. Então, de novo, ela é injetora e sobrejetora. Agora, olha a minha função laranja, que é a função inversa. Ela vai de 1 até 3 em x, ou seja, o domínio dela, e o contradomínio dela, a imagem dela, é de 0 até 1. Então veja que o domínio da minha função é igual à imagem da minha função inversa, enquanto o contradomínio, ou a imagem da minha função, é igual ao domínio da minha função inversa. E aqui tem uma outra coisa interessante que eu já estou mostrando aí, é que elas são simétricas em relação à função, à reta que passa em x igual a y. Tá? Então, se vocês olharem, elas se refletem em relação a x igual a y. Eu vou falar mais depois para vocês sobre isso.
quando eu estiver falando de simetria e transformações de uma função, tá? Então, no próximo vídeo a gente fala mais especificamente de funções reais. Eu vou dar uma definição um pouco mais pomposa aí para funções. Até mais.